botar para gravar. Porque eu acho assim, né? Quando a gente começa a fazer... Oi, Eni, tudo bom? Quando a gente começa a fazer o nosso negócio, a gente vai começar a fazer nossas listas. E aí sempre existe essa impressão de que as nossas listas uma hora vai acabar. E que a gente vai ficar sem quem chamar. Eu já passei por isso. Já passei por isso várias vezes, aliás. Não foi uma única vez. De depois falar, cara, eu tô sem lista, como é que a gente faz a lista, né? Quem que eu vou chamar, que eu tô sem quem chamar? E aí sempre falavam, olha, as listas nunca acabam, você tem que desenvolver uma habilidade de se relacionar, você tem que falar com as pessoas, você tem que ser uma pessoa que faz cursos, que entram em academias e que está sempre se relacionando, porque essas listas nunca acabam. Legal, muito bem. Só que eu sou tímida. Então, eu comecei a entender ao longo da minha trajetória que eu ia ter que entrar nesse modo de recrutamento. Não era uma coisa natural para mim. E aí, hoje, sim, eu consigo entender super bem o que sempre me falaram, que a habilidade de fazer lista é uma habilidade. Uma coisa que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, anota aí, tá? Peraí, deixa eu fixar minha tela aqui. Destacar. Pronto. Pega um caderno e anota, porque habilidade de lista é uma coisa que você tem que fazer isso de uma forma profissional, tem que ser algo que não é solto que você vai fazendo, sabe? Ah, vou pegar chamando as pessoas do meu Facebook, da minha agenda. Não, tem que ser de uma forma profissional e você desenvolver essa capacidade de colocar pessoas na sua lista é uma coisa que você vai precisar alguma hora. Então vamos começar pelo básico. Para quem está aqui novo, tá? Que tem gente que é bem novinha na nossa sala. Você tem 3 tipos de contatos aqui. 3 tipos. O contato quente, que são aquelas pessoas que você convive, são seus melhores amigos, são seus familiares, são aquelas pessoas que você vai convidar para o seu casamento, ou que você convidou para o seu casamento. Pessoas muito próximas. Os contatos mornos são aquelas pessoas que você conviveu, mas que elas não fazem parte da sua rotina. Então, assim, a lista quente, ela é uma lista um pouco mais limitada mesmo. O morno, eu já não acho que tem tanta limitação assim. O morno, para mim, eu acho que até hoje eu não chamei todo mundo, porque eu nem lembro todo mundo que eu já convivi em alguma época da minha vida. Então, assim, ó o exemplo de morno, contato morno. São pessoas que você já trabalhou em algum lugar, que você já fez curso, que que é amigo de amigo. Sabe o primo do primo? Sabe a mãe do coleguinha do seu filho da escola? Sabe aquela pessoa que você estudou uma época na escola? Entende? Então, assim, eu nem lembro de todo mundo que eu já encontrei na minha vida. Essas são as pessoas mornas, tá? Que são pessoas que já ouviram falar de você. Ah, sabe que você lembra de mim daquele lugar? Ah, lembro. Esses são os contatos mornos. Seus colegas de trabalho, por exemplo, do seu emprego, eles são contatos mornos. Existe o contato frio, que são as pessoas que você não conhece. Tem 2 tipos de contato frio. Os contatos frios que você vai conhecer pessoalmente e os contatos frios que você vai hoje conhecer pelas redes sociais, que é onde você mais vai buscar contatos depois que você trabalhar as suas listas. Ou isso pode acontecer ao mesmo tempo. Você trabalhar o contato morno, frio e quente ao mesmo tempo. Certo? Eu vou focar hoje na parte das redes sociais, tá? Mas eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como trabalhar com esses contatos todos. O quente não é regra, mas normalmente é o que você vai começar primeiro. É o que a gente recomenda que você comece primeiro. Sabe por quê?
Porque eu já vi acontecer das pessoas ficarem com vergonha de chamar o irmão, de chamar o tio, de chamar, sei lá, o primo. E aí alguém de outra rede chama e essa pessoa se cadastra numa outra rede. Mas eu já vi, ó, de monte isso. Do irmão tá cadastrado, só que numa outra rede. Mas dá uma dor de cotovelo isso, tão grande, que você fala, cara, e a pessoa começa a ir bem. Teu irmão tá indo super bem, já tava batendo jade, pérola, safira, em outra rede que não é a sua. Só que por um outro lado, pode acontecer, não é regra, tá? Pode acontecer desses contatos quentes, como são pessoas que te conhecem, e às vezes você nunca fez negócio, você não tem credibilidade, te julgarem mais. E aí, às vezes a gente fica com medo de chamar os contatos quentes, porque são as primeiras pessoas que vão te julgar. Não é regra, tá? Porque eu já vi gente bater títulos altos cadastrando a família inteira, trabalhando super bem com a família inteira. Não é regra, mas pode acontecer. Fala, meu, como assim? Vou usar o exemplo do Dério, que tá aqui na minha frente. Pô, mas o Dério, ele é super novo, ele nunca empreendeu. O que tá falando? O que ele entende de negócios, entende? E as pessoas se fecharem para te ouvir, te julgarem, falar, ah, não acredito que você entrou nesses negócios, ah, agora o meu irmão enlouqueceu aí, tá nesses negócios de marketing de rede. Pode acontecer. Só que eu prefiro falar com essas pessoas e elas saberem que você está fazendo isso ou que eu estou fazendo isso, do que elas se cadastrarem em outra rede. Porque essas pessoas, às vezes, elas são as primeiras a te julgar. Só que, na hora que começa a dar certo, são as primeiras que começam a ver que está dando certo. E elas mudam de ideia uma hora e elas vão se cadastrar com você e não com outras redes, entende? Com outras pessoas. Faz sentido isso? Sim? Faz um joia para mim aí, se vocês estão comigo. Beleza. Então, eu gosto de orientar, foi assim que eu fui orientada, de começar com as listas quentes. Então, quem que você convidaria para o seu casamento? Coloca aí. E são essas pessoas que, às vezes, elas vão começar pelo negócio, às vezes elas vão ser pessoas que vão comprar os seus produtos. Lembrando do nosso super mentor Beto Carvalho, duplo diamante, as primeiras pessoas que compraram os produtos dele foi a avó, a tia. Né? Então, ele liquidou o combo inteiro dele primeiro com a avó, com a tia, com a amiga da avó, entende? São pessoas próximas que estavam ali. Ah, que bonitinho, né? Ele começou a trabalhar com produtos, deixa eu comprar para ajudar. Foi assim que ele vendeu o combo inicial dele inteiro. Tá? Eu não já tive essa fluência dentro da minha família. Dentro da minha família, eles falam, ah, tá, vai, hora que daqui a pouco essa moda passa aí dela. Né? Então, eu comecei a trabalhar com os contatos mornos, tá? As pessoas mais próximas me falaram não. Meu melhor amigo, assim, eu lembro que quando eu me cadastrei, falaram, faz uma lista de quem você convidaria para o seu casamento. E aí, eu fiz, um dos meus melhores amigos já me deu um balde de água fria desde o começo. Foi o meu primeiro baque, assim, foi na minha primeira reunião. Ele falou não bem dado, falou, não entro nesses negócios de marketing de rede. Mas lembra, são as pessoas próximas. Ele começou a ver que eu ainda estava, depois de 2 anos, que eu estava começando a ter sucesso, e aí ele se cadastrou, foi um dos caras que trouxe as minhas principais redes, né? Não fez muita coisa, mas ele trouxe pessoas muito, muito importantes dentro do meu negócio. Estava contando lá no plano da Silvana Almeida, que está aqui, Safira 50. Né? Ele trouxe o Gui Caran, que trouxe Babi Renault, que trouxe um monte de gente que está aqui nessa rede, tá? Só um dos exemplos, assim, de que às vezes as pessoas vão te falar não no começo, e depois elas se cadastram porque elas veem que você ainda tá, você tá lá, que tá dando certo, tá? Então não se preocupem com esses nãos aí, porque é ainda não. Essas pessoas voltam depois. E aí eu comecei a trabalhar com os contatos mornos, que eu acho muito tranquilo trabalhar com os contatos mornos. Eu gosto de trabalhar com contato morno porque são pessoas que você já tem algum nível de credibilidade, mas elas não te conhecem tanto assim para te julgar e falar, não, você não tem credibilidade com isso. Então, eu gosto muito de contactar aquelas pessoas que eu estudei na escola, aquelas pessoas que eu já trabalhei em alguma. Lembra que eu falei que eu já fui publicitária? Poxa, tem um monte de publicitário que eu convivi que eu ainda não chamei.
E elas não sabem da minha vida, entende? Mas já existe um vínculo. Ah, eu lembro de você. Poxa, a gente trabalhou naquela agência juntos. Poxa, nossa, a gente fez um curso juntos. Você lembra de mim? Né? E o convite, ele é meio que sempre o mesmo. Tanto para contato morno e frio, ou quente, né? O quente é mais fácil. Às vezes você não precisa nem dar muita explicação. Tem a técnica do se você me ama, para contato quente. Se você me ama, você vai assistir uma reunião minha. É bem simples, tá? Mas para contato morno e frio, eu sempre uso o mesmo convite. Então, eu vou usar um exemplo de contato morno de gente que eu não falo há 15 anos. Oi, fulano, tudo bem? Você lembra que... Então, assim, falando um pouco de convite, o que eu acho que mais funciona é você interagir com a pessoa. Interagir. É você perguntar dela, saber como é que ela tá, e não ir direto. Às vezes você tem um incômodo de falar, cara, faz 15 anos que eu não falo com essa pessoa, como que eu vou abordar ela? Ela vai pensar que eu só estou abordando ela para falar de negócio. Mas não é isso? Você só está conversando com ela de novo porque você não está interessado em tomar café ou retomar qualquer tipo de contato. Você está interessado em chamar ela para o negócio. Então, eu comecei a entender que eu não precisava ficar enrolando muito, sabe? Esquentando, sabendo da vida dela sem nenhum objetivo. Mas também não é você já ir vomitando, sabe? Sem dar nenhum tipo de explicação. Então, eu acho que muito importante para convite, para frio e para morno, é você falar o que você quer, mas ao mesmo tempo você se preocupar com o que essa pessoa está vivendo, com o que ela está passando, principalmente agora, depois de pandemia. A pandemia dá para a gente uma margem de conversa assim, muito bacana. Então, eu vou entrar em contato com ela, falar, olha, fulano, vamos supor, eu trabalhei com um publicitário lá na época da publicidade. Oi, eu sei que faz 15 anos que a gente não se vê, eu estou querendo te fazer um convite, eu quero falar com você sobre negócios, mas antes, você pode me contar um pouquinho como é que você tá? Como é que tá seu momento profissional? Anota essas perguntas, gente. Como tá seu momento profissional? Você pode me contar um pouco? A pandemia te afetou de alguma forma? Como é que está a sua perspectiva financeira? Eu queria entender um pouco o seu momento. Não é difícil perguntar isso. Você pode perguntar se você fizer num tom, né, tranquilo, sabe? Você conseguir que essa pessoa compartilhe com você. Então, de novo, posso te perguntar como é que está seu momento profissional? Como é que a pandemia te afetou financeiramente de alguma forma? Como é que tá suas perspectivas financeiras para os próximos tempos? Para o próximo ano? E aí a pessoa compartilha. Você pode até falar, olha, eu estou querendo saber um pouco, eu vou compartilhar o meu momento com você, mas antes posso te perguntar um pouco? Então, essa coisa de posso te perguntar, você pode me responder? Isso faz com que a pessoa não se sinta invadida e você está pedindo uma permissão para ela. Nessas, ela já vai te mandar um áudio meio que reclamando. Ela vai falar para você o que está acontecendo com ela. Às vezes ela vai falar, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo, passei ileso pela pandemia. Você fala, legal, lembra do FORME? F de família, O de ocupação, então anota essa sigla, FORME. F de família, O de ocupação, R de recreação e M de motivação. Então esse FORME, se, por exemplo, eu apresento muito plano com o Dério. Às vezes eu não conheço o prospecto dele, mas eu preciso entrar num rapport, eu preciso entrar numa sintonia com essa pessoa. E aí eu pergunto, falo, antes eu vou contar minha história para você, mas você pode me compartilhar um pouco como é que tá seu momento profissional, como é que... E as pessoas compartilham, elas contam um pouco da história delas. Às vezes ela vai falar, não, a pandemia nem me afetou em nada. Então você tem outras perguntas para fazer. Como é que tá aí sua parte de, sei lá, às vezes eu falo, o que você almeja para sua vida? O que você espera para sua vida? O que você procura para sua vida?
E de verdade, gente, eu não conheço nenhum trabalho que traz a liberdade que o nosso traz. De verdade, o estilo de vida que o nosso trabalho traz, eu não conheço. Às vezes a pessoa tá bem, mas ela não tem tempo, ela está trabalhando com uma louca. Faz sentido isso? Então você pode pegar por aí. Quanto mais ela te contar, mais você vai ter um convite direcionado para o que soluciona para ela. O que o negócio pode solucionar para ela, tanto no convite quanto no plano. Vocês podem usar tudo isso, direcionando para solucionar o problema dela. Vai ser um convite muito mais eficaz e um plano muito mais eficaz. E aí, ela conta, né? Manda um áudio, tal, sabe, contando. E aí você vai entrar no seu convite. Então, poxa, que legal saber de você, né? Às vezes a pessoa tá passando por um super problema. Meu pai tá com Covid na UTI, sabe? Você não vai fazer o convite nessa hora. Vai falar, olha, eu espero que seu pai esteja bem, sabe? Que a gente, quando que eu posso te ligar de novo, que você vai estar mais tranquilo. Sabe, essa interação vai te abrir muitas coisas, tá? Do que você já ir vomitando um monte de coisa sem saber do que essa pessoa tá passando, tá? Aí você vai começar o seu convite. Olha, fulano, eu lembro que a gente trabalhou junto naquela agência, faz 15 anos que a gente não se vê. O motivo do meu contato é o seguinte, eu estou trabalhando com uma empresa que se chama Junesse Global, não sei se você já ouviu falar. É uma empresa de tecnologia de rejuvenescimento. Eu não falo a palavra produto, porque se eu falo a palavra produto, eu abro automaticamente uma gaveta na cabeça da pessoa de memória de, eu preciso comprar alguma coisa, ela quer me vender alguma coisa. É aquele negócio tipo, sei lá o quê, tipo essa empresa, tipo aquela empresa, tipo pirâmide. Se eu não estou querendo só falar de produto, fazer uma venda, eu não falo a palavra produto. Eu só falo assim, tô trabalhando, tô empreendendo com uma empresa de tecnologia e rejuvenescimento americana, uma multinacional americana, e a gente está expandindo o mercado. A gente está construindo o mercado dessa empresa no Brasil, em vários países. E eu estou selecionando pessoas boas para trabalhar comigo. Uma coisa mágica que a gente começou a fazer, que funciona muito, é trazer uma escassez aqui, tá? Depois eu quero que esse moço aqui fale uma coisa para vocês, ó, que tá em pé aqui atrás. Ó. Dá um tchau aí. Tem funcionado muito. Eu falo, eu tenho 5 vagas que eu estou montando um time, 5 vagas para empreender comigo. E eu pensei em você. E aí, se for o contato morno, você sabe quais são as qualidades que essa pessoa tem. Eu lembro que quando a gente trabalhava junto, ou eu lembro que lá na escola, você era líder nato. Você era uma pessoa super agilizada, que tinha uma boa comunicação. E eu estou procurando pessoas que queiram se expandir, que sejam ambiciosas, que gostem de trabalhar. Então eu quero saber se você está aberto a gente conversar a respeito. Eu te mostro esse negócio, você avalia, a gente marca uma reunião online e eu te mostro como é que funciona esse negócio. Estaria aberto a gente conversar? Então olha os gatilhos que tem aí, tá? Escassez, não é para todo mundo, não é para todo mundo. Estou selecionando 5 pessoas para trabalhar comigo. Você fez o elogio, você falou o que você queria. Eu trabalho com uma empresa que se chama Junesse Global. Eu estou empreendendo, eu estou expandindo o mercado, estou buscando pessoas boas. E você está aberto a gente conversar? E se você sabe o que essa pessoa reclamou antes, fala, nossa, que legal que você está me contando isso, sabe? Que está super difícil o seu mercado, que você está penando aí financeiramente. Eu acho que isso pode resolver para você. Putz, aí assim, ó, pá, tá redondo. O convite foi bem feito, a pessoa vai te agradecer. Um convite bem feito, ela fala, puxa, obrigada por você ter pensado em mim. Vamos conversar sim. Tá? Então, assim, quais foram os pontos chaves? Você fazer um form, você perguntar do momento profissional dela, você elogiar ela, você falar o que você está querendo. Você está abrindo uma. Não é para todo mundo.
Você está abrindo 5 vagas no seu time. É você que está selecionando essas pessoas. Você não está pedindo, pelo amor de Deus, vem ouvir o que eu tenho para falar. Entende? É outro tipo de psicologia. E você está perguntando se você tá aberta, se a pessoa está aberta a avaliar o que você tem a mostrar. Tá? E aí, usei o exemplo do contato morno. Agora a gente vai transportar isso para contato frio, que é a lista maior que você vai ter na sua vida. Hoje em dia, a Carmen está aqui, minha direta. Nunca vi a Carmen, né, Carmen? A gente precisa se conhecer pessoalmente. Né? Então, vai ser a sua maior lista. Você vai ver que pessoas que você nunca viu na sua vida são as pessoas que vão fazer o seu negócio acontecer. Só que o contato frio, existe uma barreira. Essa pessoa não te conhece. Você não tem credibilidade nenhuma com essa pessoa. Como é que você vai abrir essa porta, entende? Como é que você vai fazer essa pessoa te ouvir? Então, muitas pessoas que entram, e eu tinha essa mentalidade, porque sentem vergonha de falar com os contatos quentes e mornos, querem começar pelo contato frio. Tudo bem, não tem problema. Você começar com contato frio se você está com muito medo de ser julgado pelos seus contatos quentes. Só que eu vou te falar uma coisa, tá? Esses contatos quentes, que são as pessoas do seu meio social, elas não pagam as suas contas, tá? Então não fica preocupado com o que elas pensam de vocês. Sabe com quem que vocês têm que se preocupar? O parceiro que vocês estão casados. Esse que tem que ter uma harmonia, entende? Agora, pai, mãe, primo, amigo, ninguém vai pagar suas contas. Ninguém. O contato frio, você pode começar por eles, mas às vezes você vai tomar um pouco mais de rejeição, porque você não tem a porta aberta com essas pessoas. Então, vai com essa cabeça, vou treinar. Também, assim, essa pessoa não faz parte do meu meio, o que ela pensar de mim, que se dane. Tem muita gente que usa essa estratégia de treinar com contato frio. Mas é um tipo de contato que você pode tomar um pouco mais de porrada, tá? Beleza. Contato frio, então, eu falei que tem 2 tipos. Um que você vai conhecer pessoalmente por aí. Então, pessoas que te atenderam numa loja, pessoas que você encontra na academia, pessoas que você vai fazer um curso. São contatos frios. E tem as pessoas das redes sociais. Essas pessoas presencialmente, que é legal vocês saberem se relacionar. Então, eu já cadastrei gente que eu conheci no avião, eu já cadastrei gente que eu conheci no elevador. E eu sou uma pessoa tímida. Eu tive que começar a entrar nesse modo, sabe? Tinha hora que eu ia viajar para alguma cidade e que eu não tava afim de interagir com ninguém. Mas eu falava, putz, né? E se essa pessoa aqui for o meu diamante, né? Putz, vamos lá. Bom dia. Só isso. Bom dia, para onde você está indo? Sorri para as pessoas. Para onde você está? Para onde você está indo? Não, óbvio que eu sabia onde eu... Mas você está indo trabalhar, você mora lá, você mora aqui, sabe? Começava a tentar um bate-papo. Eu cadastrei o Diego, que ele é aqui do meu corredor, lá do último apartamento lá do meu corredor, aqui no meu prédio. Encontrei ele no elevador, vi que ele é um cara que tinha um perfil, boa pinta e tal. Estava vestido de roupa de ginástica. Entramos ao mesmo tempo no elevador. Eu moro no 23º, tinha um tempinho até o final lá do térreo. Então, ele estava de roupa de ginástica. Sorri, oi, boa noite. Era umas 7 horas da noite, eu estava indo para o Teatro Gazeta, para nossa Open. Boa noite. Só que isso, depois de um tempo, começa a ficar meio que automático, né? Começa a ficar fácil você interagir com as pessoas. E aí ele estava de roupa de ginástica. Eu falei, você vai treinar? Olha que fácil. Você vai treinar? Ele falou, tô indo para a minha aula de hip hop. Eu falei, nossa, que interessante. Eu também faço hip hop. É mesmo? Que academia que você faz? Tal, não sei o quê. E aí eu não sei como que eu entrei, não lembro mais como que eu entrei no negócio. Ele falou que ia ter uma apresentação. Eu falei, cara, você vai postar nas suas redes sociais? Ele falou, vou. Ele me passa seu Instagram. Pronto, entende? Fiz o contato, eu criei o vínculo, mas eu não vomitei Junesse nele.
Tipo, nossa, você tem... O Beto fala muito isso, né? Segura a Jerusa, assim, se relaciona com as pessoas. E aí, peguei o Instagram dele. Aí eu curtia, ele curtia uns posts que eu fazia, eu curtia também, não sei o que. Uma hora eu resolvi abordar, falei, você sabe o que eu faço? Não, não sei direito. Acho que ele falou assim, você sai em muitas fotos falando em público, né? Ou você é pastora, ou você é alguém muito importante. Eu falei, eu trabalho com marketing de rede, com uma empresa que se chama Junesse e tal, né? Eu acho que você tem perfil, fiz todo o convite. Você estaria aberto a gente conversar, tomar um café, eu te explico. E aí você vê se isso é bacana para você. Se cadastrou. Já fiz contato com pessoas que me atenderam bem em loja. Vou usar um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Eu falo muito exemplo. Eu estava numa loja, estava com a Roberta, que é minha amiga, e a gente estava, ela era de lingerie, e a gente estava falando do colágeno, ela estava falando, amiga, porque eu tô com colágeno aqui que deixa a bunda dura. E aí a vendedora olhou e falou, bunda dura? O quê? Eu quero, né? Aí pronto, já troca contato, posso te mostrar. Então, assim, às vezes vão ter algumas situações que fica fácil você já falar do negócio. Então, esses contatos que são frios, que você precisa se relacionar, às vezes vai ser o momento que você vai analisar. Bom senso, tá, gente? Que vai dar para você falar do negócio direto. Ou tem pessoas que você vai trocar Instagram e que você vai começar a se relacionar com ela pelo Instagram. E aí vai achar o momento certo de você falar do negócio. Outro exemplo. Eu estava num grupo de pessoas que estavam vindo para o Brasil, do Peru e tal. Depois eu conto essa história melhor. Mas eu não chamei eles ainda para a Junesse. Mas eu comecei a interagir com uma das pessoas pelas redes sociais e tal, não sei o quê. E ele está se mudando para o Peru. Eu falei, bom, eu acho que ele não vai ter trabalho lá. Só que eu não falei de cara do negócio. Eu vi que ele tá curtindo, que ele tá, sabe? Então, a gente estava tentando resolver um outro problema, que eu não ia colocar o negócio ainda, porque talvez não era o momento. Mas ontem eu resolvi falar com ele. Falei, e aí, como é que você conseguiu ir para o Peru e tal, e tal? Ele falou, putz, cancelaram meu voo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, eu estava querendo te mostrar o que eu faço. Não sei se você tem trabalho lá e tal, eu queria te mostrar o que eu faço. Cara, o cara me agradeceu, mas muito, muito. Se der tempo, eu passo o áudio dele para vocês. Ele falou, cara, que animal, assim, eu tava te acompanhando, eu tava até eu para te falar, se você não poderia me chamar. Então, vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais, tá? Então, agora eu tô começando a entrar nessa coisa da prospecção pelas redes sociais. Como é que tá a sua vitrine lá nas redes sociais? Porque lá é uma vitrine. Lá no Instagram, acho que a maior parte das pessoas, elas vão sempre procurar você ali. O que você está passando para as pessoas? Então, tem gente que se cadastra na Junesse que vira Maria Junesse e o José Junesse, né? Só fala disso. Só que você tem que fazer uma coisa atraente para as pessoas. Elas precisam olhar para o seu Instagram e querer permanecer ali. Sabe aquela coisa de você fazer um belo jardim e você atrair as abelhas para o seu jardim? Então, eu estava falando disso em alguns dos treinamentos, nas blitz de vendas, a gente fala muito disso também. Quem é você nas redes sociais? O que você está passando de interessante para as pessoas? Então, eu te sugiro você fazer 3 assuntos variados que você goste, que fazem parte da sua rotina. Então, eu comecei a perceber que todas as vezes que eu filmo nos stories as minhas receitas, existe uma interação muito grande. As pessoas gostam. E eu não estou falando de Junesse às vezes. Eu vou usar o exemplo do Caio Carneiro, tá? Ou da Fabi Sawaia, que eu comecei a perceber muito assim como eles estão fazendo e começar a modelar. Então, teve uma época que o Caio parou de falar de Junesse nas redes sociais. E a gente ficou triste.
como eu sou muito próxima dele, eu falava para ele, eu tô triste, tá? A gente tá triste, a gente tá se sentindo rejeitado que você não tá falando de nós na rede social. Porque se a gente vê os outros diamantes, falam bastante de Junés. Posta agenda, posta reunião, posta isso aqui. Daí ele falou, Lua, vou te explicar. Para eu romper a marca dos 40 mil seguidores, eu tive que falar com o público de fora. E quando eu comecei a falar com o público de fora, blum, o negócio foi, né? Cresceu muito. Hoje, quem eu acho muito equilibrado, que eu acho que eu gosto de modelar o jeito que ela faz, é a Fabi. A Fabi fala de Junesse, a Fabi posta os esportes, ela fala de empreendedorismo, ela fala das coisas místicas, das coisas que ela tá lendo, que ela gosta. E tem muita gente de fora ali, entende? O meu Instagram, eu fiquei falando muito tempo com as pessoas da Junesse. E aí acaba que quando eu tento fazer uma prospecção, eu faço algum vídeo chamando as pessoas e tal, muita gente da Junesse interage comigo. Tudo bem, não tem problema. Mas assim, eu acho que 90% do meu Instagram tá junessianos. Então eu tento fazer uma venda, eu tento, sabe, muita gente fica me pedindo, me manda esse vídeo, não sei o que, sabe? Ah, sei lá, eu abro a caixinha de pergunta, tem gente perguntando de linha zen lá, sabe? Não é isso. O Dério tá rindo. Hoje eu abri a caixinha de perguntas, só tem pergunta. Posso, na fase detox, tomar não sei o que lá? Posso comer gengibre? Sabe? Tipo, é isso que eu estou querendo que as pessoas saibam um pouco mais, sabe, da minha vida, do empreendedorismo, para eu atrair prospectos. Então, escolham, minha sugestão, tá? Pelo que eu tenho estudado, assim, de Instagram, escolham 3 assuntos. Ah, eu sou mãe, eu quero postar coisas da minha família, de como que eu crio os meus filhos e tal. Eu faço Junesse, então você pode falar de empreendedorismo, e eu gosto de atividade física. Então vai passeando entre esses assuntos. Eu já falei para o Dério, por exemplo, o Dério é professor de Muay Thai, e ele faz umas coisas de calistenia, super legais os vídeos dele. Então ele fala um pouco de Junesse, um pouco dos exercícios e, sei lá, a vida pessoal dele, entende? Então vai passeando entre esses assuntos para você sempre ter pessoas de fora te olhando. E, gente, vejam quem vocês seguem. Se é um perfil comercial, você não fica muito tempo ali. Você gosta de ver as pessoas que vocês seguem na rotina delas. O que elas têm para acrescentar, o que elas estão falando. Lu, eu não sei fazer stories. Sou péssima, assim, eu gravo, acho horrível, não consigo fazer. Eu também, no começo. Mas eu odiava todos os meus stories. Só que saiba, você vai ser ruim mesmo no começo, tá? E não importa. Vai ter gente que gosta do que você tá falando ali. E uma hora a coisa começa a ficar fluida. Eu falava, cara, como é que eu vou falar com essa câmera aqui? É uma câmera, sabe? Eu preferia estar falando com alguém. Mas você esquece, você começa a ver que tem gente lá do outro lado, sei lá, sua cabeça muda um pouco, que tem gente do outro lado lá, você começa a ser natural. Então, o que eu falei até agora? Que você precisa ter um Instagram atraente para as pessoas aí fora, para que quando você for olhar outros Instagrams para você prospectar, ela vai olhar você de volta. E se for um Instagram legal, você tem uma porta aberta. Aí que começa a ser a credibilidade. Então, sei lá, vou usar o meu exemplo de novo, tá? Eu estou falando de nutrição, eu estou falando de Junesse e estou falando da minha vida pessoal ali. São esses 3 assuntos meio que eu fico passeando, sabe? Um pouco de estilo de vida e tal. Tá melhorando muito mais a minha interação. Daí, quando eu vou prospectar alguém, eu vou olhar o perfil dessa pessoa e vou escolher, né, quem que eu quero prospectar, ela vai olhar o meu de volta. E aí tem uma coisa ali bacana, né? Sei lá, tô tentando fazer, né, uma coisa bacana para elas olharem, para elas saberem quem eu sou. Isso gera um pouco mais de credibilidade, um pouco mais de confiança. Faz sentido isso, gente?
perguntem, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí, pergunta para mim aqui no chat. Beleza. E a gente vai começar a fazer a prospecção ativamente. Então, o que eu faço? Eu olho o perfil dessa pessoa. Tem gente que eu começo a curtir, começo a comentar. Então, se vocês querem que as pessoas comentem nas suas fotos, que elas interajam com vocês, comentem também na dos outros. Nas redes sociais tem uma coisa que chama algoritmo. Eu sei lá, nem sei como é que explica isso. Mas o Instagram, ele vai começar a entregar o seu conteúdo se você é uma pessoa que interage com os outros, se as pessoas que estão vindo para o seu perfil, você está respondendo elas, você está abrindo todos os recursos que o Instagram tem, então as caixinhas de perguntas, as enquetes, se você está colocando os GIFs. Quanto mais ferramentas você usar do Instagram, mais ele vai entregar o seu conteúdo para os outros. Certo? Então, assim, comenta, vê um perfil legal, comenta, né? Poxa, parabéns pela sua foto. E aí você pode ou ir interagindo com a pessoa, ou você vai lá ver um perfil que você acha que é bacana e você vai começar a falar diretamente com essa pessoa no DM, né? Que é o Direct Message, que é o Messenger deles. Eu gosto de ter um objetivo de trazer ela para o WhatsApp. Né? Então, eu vou entrar em contato com essa pessoa, falar, olha, eu gostei muito do seu perfil, achei um perfil legal, eu acho que você se encaixa num perfil que eu estou buscando. Você estaria aberto, daí você tem que explicar, né, o que você faz. Eu trabalho com uma multinacional chamada Juness, não sei se você conhece. Eu queria falar sobre negócios com você, mas antes eu queria perguntar um pouco de você, como é que está seu momento profissional? Daí entra aquelas perguntas todas que eu ensinei vocês a fazerem para o contato morno. Pergunta, gente. Posso te perguntar como é que está seu momento profissional? Posso te perguntar como é que está aí a parte financeira, se a pandemia te afetou? Só que o contato frio, às vezes, ele não vai te responder muito, porque ele não sabe quem você é. Dependendo de como que foi essa interação, aí você vai entrar no convite, o mesmo convite que eu fiz para vocês. Olha, eu estou selecionando 5 vagas para pessoas que eu considero boas, eu gostei muito do seu perfil, eu acho que esse negócio pode solucionar para você isso que você me reclamou. Eu queria saber se você está aberto a conhecer e a gente conversar a respeito. A gente marcaria uma reunião online. Daí você puxa ela para o WhatsApp. Posso pegar seu WhatsApp? A gente tem uma comunicação mais efetiva por lá e tal, e a gente marcaria uma apresentação online. Certo? Então, assim, eu queria chamar o Kiki aqui. Porque vou contar um pouquinho dele para vocês vocês verem um exemplo de uma pessoa que está fazendo apenas contato frio e tem dado muito certo, tá? Usando tudo isso que eu falei para vocês. Ele é peruano e ele veio para o Brasil agora e ele não tem contatos aqui, entende? Tudo tem que ser meio que pelo Instagram, online, tipo, ele já esgotou a lista quente dele. E ele tem feito, eu vi nessa evolução, e eu vi que ele, nesse processo, né, de se acostumar a fazer esses contatos, eu queria que você contasse como que você estava fazendo, e o que mudou, e como que você está fazendo agora, que começou a ser super efetivo, tá? O que eu vi, tá, que aconteceu foi que ele fazia um contato muito direto, muito agressivo, e ele tomava pancada, sabe? Então, assim, esta é uma pessoa que tomou muita pancada nas redes sociais, mas muita pancada. E que agora ele está fazendo de uma forma mais leve, mais interagindo, né, usando todas essas técnicas que a gente falou aqui e que tem dado muito certo. As pessoas estão falando, ai, obrigada, né, por você ter pensado em mim. Então, eu queria que ele contasse um pouco como que tem sido
Tem conseguido marcar as reuniões, as pessoas estão abertas, estão indicando pessoas para ele também. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco o que você sentiu assim dessa mudança e o que você pode ajudar eles a fazer esses contatos frios. Bom, bem no começo, quando fazia contato, sabe o que acontece? Eu chego no marketing de rede bem naquele ponto intermeio entre... Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo ou eu estou falando muito baixo? Faça assim um oi na câmera também. Bom. Eu chego no marketing de rede bem naquele ponto intermeio em que as pessoas paravam de fazer ligações e começavam a usar o WhatsApp. E eu comecei a me desenvolver mais no negócio, bem naquele ponto em que as pessoas paravam de mandar, mesmo assim, mensagens spam ou ligar de repente e começar a interagir antes de fazer um convite. Então, eu precisei me adaptar muito, porque quando eu comecei, meus convites eram muito brutos, Muito agressivos. agressivos, sim. Tipo, que eu fazia uma ligação de frente, direto, ou mandar uma mensagem, que tá tudo bem, tá tudo certo com isso, só que às vezes nem eu me sentia cômodo fazendo isso. Eu sentia que eu estava indo de frente, bem direto com a pessoa, e as informações que eu passava não eram muito certas. Se vocês já leram o GoPro, aí dão 3 tipos de convite, né? Convite direto ou indireto, pedindo indicações, ou pedindo opinião, super indireto, assim. Só que quando eu tentava colocar na prática o convite indireto, pedindo opinião e tudo mais, não dava certo para mim. Então, meu processo foi bem de descobrir quais estratégias dão certo para mim. Porque eu estava duplicando tudo o que a minha linha ascendente fazia e estava dando tudo super certo para eles. Só que meu círculo de contatos e eu não era muito profissional tampouco. Eu não tive um trabalho, não tive um resultado muito grande profissional antes de começar na Juness. Eu não tinha muita credibilidade. Então, eu precisei não somente mudar meu convite, mas também mudar minha lista de contatos. E para que vocês tenham uma ideia de como que eu faço um convite agora, como a Ana Lua falou, a maioria da minha lista, a maior parte da minha lista é fria, de Instagram. Elas me compram produto, elas me indicam novas pessoas, já cadastrei pessoas de Instagram e estou tendo uma muito boa interação com elas. Eu acho que é até muito melhor que com minha lista quente. Então, o que eu faço com uma lista de pessoas desconhecidas no Instagram? Primeiro, eu entro em contato com a pessoa, eu procuro a pessoa do perfil que eu quero. Eu sei que perfil que eu quero, qual é o perfil que eu quero para o meu negócio, dou um elogio, Isso, bem assim, sincero. só acrescentando uma coisa, lembra, vocês não querem qualquer um dentro do seu negócio, entende? Vocês querem pessoas que vão fazer, que vão acontecer, que sabe, que vão representar bem a marca. Então, a melhora dessa lista, né, a qualidade dessa lista foi uma coisa que eu acho que ele percebeu muito, assim, que poderia melhorar. Também. E também, quando você tem uma lista bem mole, não dá para fazer um contato super profissional com alguém que não tem perfil, sabe? Então, tipo, oferecer ouro para um porco. Não sei se vocês têm essa expressão. Pérolas aos porcos. Pérolas aos porcos. É isso mesmo. Então, você pode ser o melhor convidando e o cara que está ali na tua frente é qualquer coisa. E não é assim. Assim não deve ser. Então, eu procuro o perfil que eu quero para o negócio, faço um elogio, eu falo, oi, estou entrando em contato com você por um motivo profissional, eu quero saber se você está aberto a falar, posso te mandar um áudio? Pedindo licença, né? Posso te mandar um áudio explicando um pouco mais? Olha só que legal. Isso é uma coisa que ele começou a fazer, e assim, às vezes você é homem, e aí você vai entrar em contato com uma pessoa, uma menina. Ele já avisa que isso é um contato profissional. Olha, isso aqui é um contato profissional. Porque senão as pessoas começam a confundir, né? Assim, o que ele quer, sabe? Então, acho que isso foi uma coisa que foi muito boa, sabe? O motivo do meu contato é profissional. Até já aconteceu comigo. E eu comecei a procurar prospectar na internet, bem antes de conhecer a Lua, bem antes de conhecer essas novas estratégias de interagir por conta da pandemia e tudo mais. Só que eu não tinha uma estratégia quando eu comecei a interagir nas redes sociais. Eu fazia prova e erro, literalmente prova e erro. E eu várias vezes falava assim direto para uma menina e pensavam que eu queria flertar. É. Sim. Então, eu cometi muitos erros também. E aí, quando eu conheci a Ana Lua, minhas ideias com ela
fizeram um bom match. Aí também ela me ajudou a pegar uma boa visão de como fazer um melhor convite. Então, eu faço um elogio, eu falo que meu contato é profissional, peço licença para mandar um áudio, tudo isso é por texto, né, no direct, no Instagram. E aí eu mando um áudio, né, e no meu áudio eu já falo muita informação, tipo, clara, mas não falo a detalhe do negócio, tipo, falo: olha, eu sou peruano, estou me mudando para o Brasil, o motivo do meu contato profissional. Eu sou executivo de uma empresa norte-americana que desenvolve tecnologia anti-aging, não sei se você ouviu falar, se chama Jones Global, é uma das maiores no nosso setor. E por motivos de meu trabalho, eu estou morando aqui agora em São Paulo com a minha namorada, nós trabalhamos juntos. Acho que isso te dá um pouco mais de segurança, né? Ah, o cara está com alguém, então não estou aqui querendo me fazer perder meu tempo, sei lá, me flertar nisso. Então, eu falo, eu estou abrindo 5 vagas, sim, para pessoas que eu considere de bom perfil. Por isso que eu te falei que eu gostei do seu perfil, eu achei bom. Eu queria saber se você está aberto a conversar de negócio, a conhecer a nossa marca, o nosso trabalho, o que nós fazemos. E se você puder me compartilhar um pouco também de como está seu momento profissional, fico aqui no aguardo da sua resposta. Boa noite. Uma coisa assim, né? Então, falo o que eu sou, o que eu estou fazendo, por que entrei em contato com ela. Eu já fiz um elogio, tipo, esclareço muitas dúvidas, porque o nosso trabalho, quando estamos convidando uma pessoa super desconhecida, é esclarecer muitas dúvidas. Quanto mais dúvidas você esclarece, mais confiança e conexão gera. E aí a pessoa responde, eu deixo ela falando no momento profissional dela, às vezes não fala muito, só respondem, me perguntam um pouco mais pelo negócio. E aí eu mando um segundo áudio. Ou seja, eu divido meu convite em partes, né? Um texto, primeiro áudio, e no segundo áudio eu já falo mais respeito ao que faz a Genese. Olha, a Genese é uma companhia da indústria de venda direta, nós trabalhamos expandindo o mercado em mais de 140 países. Essa empresa está desenvolvendo tecnologias para saúde, para anti-aging, e o negócio está bombando agora por conta da pandemia, porque nós trabalhamos com saúde, que é uma coisa que todo mundo está procurando pelo contexto atual no mundo, e é um e-commerce, é um negócio de internet. E as pessoas também estão procurando algo para fazer home office. Então, por isso o negócio está crescendo muito, está bombando. Tipo, falo isso. O que nós fazemos, com quantos países trabalhamos. E aí eu falo, se você quiser conhecer um pouco mais, bacana, eu posso te explicar, podemos marcar uma reunião online para eu te explicar com mais detalhe, para que você conheça bem e avalie a proposta. Mas antes, eu quero que você saiba uma coisa. Eu te falei que eu estou abrindo 5 vagas, certo? O perfil das pessoas que eu estou procurando, eu já gostei do seu perfil, mas eu quero saber o seguinte: eu estou procurando pessoas que não têm medo de trabalhar, que gostam de se expandir, que são ambiciosas, sabe, que querem se expandir, ok? Eu quero saber, você acha que você poderia combinar com um negócio? Você acha que você poderia encaixar no meu equipe? Sei lá. Então, a pessoa, mayormente me responde, sim, claro, me considero uma pessoa que gosta de me expandir, gosta de crescer e blá, 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 blá. Então, eu falo, bacana. Então, se você está aberto a conversar, que já me falou no primeiro áudio que está aberto, e você acha que seu perfil encaixa com o meu negócio, então vamos marcar uma reunião. Vou falar no WhatsApp, que aí a conversa é muito mais ágil. Marcamos uma reunião online e eu te explico direito como que funciona. Ah, beleza, muito obrigado, tudo bem. Mas é isso. E fala como que você tem pedido indicações. Do mesmo jeito, só que mudo algumas palavras. Por exemplo, antes de ir para o Brasil, eu já estava entrando em contato com várias pessoas. E eu cheguei aqui com uma lista pequena, só de 40 nomes de pessoas de Brasil, a maioria de São Paulo. E eu pedi indicações para cada pessoa, né? Já estava entrando em contato antes de ir para cá, estava só mandando um oi, né? Oi, tudo bem? Como está? Oi, estou me mudando para o Brasil. Para esse momento, eu já tinha mostrado o plano. Algumas pessoas não quiseram, outras sim, outras ficaram em acompanhamento. Então, essas pessoas já tinham uma base de dados, já tinham uma lista. Eu falei, oi, você lembra que eu te falei que estou no Brasil? Sim, bom, acabo de chegar. Eu queria saber se você pode falar, posso te mandar um áudio? Eu queria te perguntar uma coisa. Claro, pode. E aí eu falo, né? Bom, eu lembro que essa vez nós falamos de negócio faz tempo, você falou que por enquanto não é o seu momento, eu super concordo e respeito a sua decisão, mas eu quero saber o seguinte, como eu acabo de chegar aqui, eu estou expandindo o mercado, eu estou expandindo a marca aqui, eu estou abrindo 5 vagas para pessoas que eu considero de potencial. Então, eu estava te contratando porque eu quero saber 2 coisas. Quero saber primeiro se o seu momento profissional mudou e provavelmente você está aberto de novo a reavaliar a proposta,
Ou quem você conhece que pode me indicar 5 pessoas que você considera que são de perfil bom, que gostam de se expandir, de crescer e tal, tal. E o resultado é que ou a pessoa me fala, bom, eu quero, estou aberto agora, ou me indica pessoas. Ou pode, ou, bom, às vezes não é perfeito. Olha, esse contato não é perfeito, nada é perfeito. Tem pessoas que não me indicam e tem pessoas que não estão abertas de novo, mas eu salvo o contato aí, né? Só que eu me sinto muito mais tranquilo fazendo esse convite porque eu sei que eu estou fazendo o convite certo. Aí, se a pessoa não comprar, se a pessoa não se cadastrar, se a pessoa não me indicar ninguém, eu sei que o negócio, ou seja, como se fala? É negócio dela, não é meu problema, porque eu fiz meu convite bem feito. Antes, quando eu fazia convites errados, eu duvidava muito, cara, essa pessoa não se cadastrou por algum erro que eu fiz. O que eu fiz de errado, né? Só que agora que eu sei que eu estou fazendo todo o contato bem feito, se a pessoa não quer, tá bom, eu fiz a minha parte. E eu sei que eu fiz bem. Tipo, eu sei que eu fiz bem. Mais alguma coisa? Ótimo. Ótimo. É isso. Eu quis que ele falasse porque, assim, eu acho mais próximo de todo mundo, entende? Tipo, às vezes, assim, a Ana Lua tem um Instagram bombado de 30 mil seguidores. Claro, isso facilita. Mas hoje, assim, para mim, tipo, com o que eu tenho feito no Instagram, eu tenho ainda feito. Teve pessoas que se cadastraram comigo, assim, deu falar: olha, nos stories, eu tô abrindo 5 vagas para trabalhar comigo, vai ter mentoria direto comigo, sabe? Os últimos cadastros que eu fiz foi assim, pessoas que elas quiseram. Eu sei que não é a realidade de muita gente aqui, sabe? Que ainda não tá com o Instagram bombando e tal. Então, eu quis que o Kiki falasse, porque é um Instagram de quantos seguidores? 1.100 e poucos. 1.100, entende? Tipo, ele também tá fazendo o Instagram dele agora, sabe? Melhor e tal. Então, eu queria que ele falasse, porque é uma pessoa que não tem nenhum contato aqui e que está fazendo todas essas técnicas que a gente falou para vocês e que está funcionando. E foi uma mágica, né? Porque assim, eu tô acompanhando ele faz 6 meses e, cara, cara, não, faz assim, faz de outro jeito. E aí agora, assim, pá, tá fluindo, fluindo, fluindo. Então, funciona. Essa coisa de pedir autorização, de perguntar sobre o momento da pessoa, de você ser firme. É você que está selecionando. É outro tipo de ar, sabe? É você que tá indo atrás dos perfis certos. Ó, eu quero pessoas ambiciosas, que queiram trabalhar, que, sabe, que não tenham medo do trabalho, que queiram se expandir. Isso funciona super, super bem. Hã? Mais alguma coisa? Para mim, você falou tudo que tinha que falar. Perfeito. Obrigada. Boa noite, gente. Se precisar mais alguma coisa, falando para na Lua, eu respondo aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Vocês acham assim possível de fazer? Fala para mim. Deixa eu abrir o chat aqui. Cadê o chat? Peraí. Vocês estão falando bastante coisa aqui. Deixa eu ver. A Vanessa tá falando, eu adoro suas receitas. As receitas, cara, é muito legal, porque para mim é muito fácil fazer. O que é fácil para você, sabe? Fazer, que você pode postar, que as pessoas gostam. Então, todos os dias, foi até uma dica do Caio que eu já estava fazendo, né? Não todos os dias, ele falou, todo dia faz uma receita do que você está comendo e tal. Para mim é muito fácil. Obrigada, Van. Sou fã, amo suas postagens, não são agressivas e fala do estilo de vida. Obrigada. Antes feito do que perfeito, o Dário falou. A Gisele. Ana Lu, você poderia falar um pouquinho sobre os horários de publicação? Existem horários mais indicados? Cara, o algoritmo, né, assim, ele vai ler onde você tem mais interação. Então, você vai postar meia-noite, ninguém vai interagir com você, então não é um bom horário. Uma coisa importante, é perfil aberto, tá? Vocês estão com perfil privado, eu não vejo. Gente que tá com perfil privado, tipo, eu já pulo, sabe? Nem olho. Então, abre o seu perfil. Lu, mas eu tenho medo, sabe? De pessoas venham o que eu tô fazendo.
você vai ter que mudar um pouco. Você não vai poder colocar lá o seu filho com o uniforme da escola aparecendo, a placa do seu carro, né? Tem que tomar alguns cuidados. Eu não marco o lugar que eu tô estando no lugar, eu marco só depois que eu já saí, né? Então essas coisas, não postar coisas super privadas da sua vida, né? Mas usa essa ferramenta, uma ferramenta de trabalho, tá? Então os horários, você vai ver onde que você está tendo mais interação. Meio-dia, 9 da manhã, sei lá, final da tarde, que as pessoas já terminaram de trabalhar, elas estão ali zapeando nas redes sociais, certo? Eu gosto de postar mais ou menos às 9 da manhã as minhas coisas, porque daí tem o dia inteiro para as pessoas interagirem. Vilma, olha o exemplo do Felipe, né? Contato frio, a Silvana tá falando. Sim. Qual o nome dele? Kike. Henrique Landa. Manda no Insta para que as pessoas... Henrique Landa. Deixa eu escrever aqui para vocês. Henrique Landa. Tá aí no chat. Rafa tá perguntando como você busca esses perfis, entrando no 1 a 1 ou tem uma estratégia? Entrando, né? A gente entra. Eu procuro a localização, tipo, quando eu estou em Peru, procurei São Paulo. Pode ser isso. Quando eu estava no Peru também, eu fui lá e coloquei hashtag Lima. Ou brasileiros em Lima. Eu comecei a colocar hashtag brasileiros em Lima. Aí comecei a entrar no perfil das pessoas ali e comecei Aí eu pegava e falava isso, olha, eu sou brasileira, eu tô indo para Lima, eu tô expandindo negócios, vi o seu perfil, gostei, e aí começava toda essa interação, tá? Vocês podem ir por hashtag, vocês podem ir seguir, ou olhar assim, alguém... Vamos pegar Flávio Augusto. Você vê lá quem que tá seguindo o Flávio Augusto. Um dia que ele falou de marketing de rede. Quem que tá lá vendo e comentando e tal? Entra lá e vê. Tá? Você vê alguma pessoa que tem um perfil que você gosta e você entra nos seguidores dele e vai vendo. Agora, gente, pelo amor de Deus, hein? Não façam um negócio. Vou até compartilhar. As pessoas são muito loucas, né? Vai lá nos seguidores do Caio e começa a prospectar os seguidores do Caio. Fala, eu trabalho com o Caio Carneiro e tarará, sabe? Ele sabe, tá? Porque as pessoas vão lá e contam tudo para ele. Eu tô sendo prospectado aqui por pessoas da sua equipe, olha só. E mandando uns puta convite absurdo lá. Ele sabe, tá? A Fabi também sabe. Tá, então assim... A Sâmia está perguntando se você aquece antes de fazer essa mensagem ou às vezes você vai direto. Não, direto. Direto. O simples fato de eu dar um elogio e explicar por que eu faço um contato, já aquecer o contato, porque passei confiança. Ele faz o elogio, tipo, eu gostei do seu perfil e tal, e ele vai direto, tá? Ele não fica esquentando, não. Eu fico sem graça de ficar perguntando o momento da pessoa sem ter intimidade com ela, a Sâmia falou. Isso pode acontecer. Sâmia, uma dica. Isso que a gente está fazendo, fulano, eu gostei muito do seu perfil, esse é um contato profissional, tá? Eu estou buscando pessoas para o meu time, eu estou, assim, selecionando algumas pessoas. Antes de eu te falar um pouco sobre o meu negócio, eu posso te fazer algumas perguntas? Posso te perguntar quem você é muito profissional? A pessoa fala, pode. Como é que está o seu momento profissional? Posso te perguntar como é que está a sua parte de finanças? Tudo você pedindo, sabe? É aquilo que eu falei, se ela entra no seu perfil e vê que se você não tem uma cara de louca, de psicopata, de não sei o que, entende? Tipo, ela sente um pouco mais de confiança de falar com você. Por isso que o seu perfil tem que estar um perfil bem legal. Você fica te mandando no WhatsApp para você enviar para ela? Sim. Dério, se mudar o perfil para comercial, dá para ver as horas. Isso, o Dério tá falando, muda o seu perfil para conta comercial em vez de conta pessoal, tá? O meu é uma conta
comercial, então você muda isso lá no Instagram, você consegue ver assim os horários que as pessoas estão interagindo mais com você, qual é o tipo de público que tá interagindo ali. A Lele falou, também me sinto um pouco assim, Sâmia. Estou trabalhando isso em mim, por isso se eu não fizer, ninguém vai fazer. É isso mesmo. E se você vai pegar o jeito de fazer, sabe? Você fala, olha, eu trabalho com uma multinacional, eu estou selecionando pessoas boas, mas antes de eu te explicar assim como é que funciona, eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Eu posso te perguntar como é que está seu momento profissional? Essa é a primeira pergunta que você faz. E a Cássia falou, eu não tenho muita sorte com contato frio. Não está dando muito certo, tenho um pouco de dificuldade. Cássia, te ajudou hoje? Você conseguiu argumentos, você conseguiu mais informações para te ajudar nisso? Ajudou muito. Que bom. Então, assim, a Emília. Não. Então, é isso, né, gente? Eu acho que deu por hoje.